E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu gostaria de continuar mais ou menos no mesmo tema que a gente tem feito aqui, que a gente tem publicado aqui, que é sobre as atividades físicas combinadas com a natação. Aliás, esse é exatamente o tema do vídeo anterior, né? Mas hoje eu gostaria de fazer um vídeo um pouco mais específico, porque eu gostaria de falar hoje sobre as atividades de sobrecarga para a natação. Então veja, é diferente de fazer um vídeo falando de um nadador que queira também combinar a sua natação com uma musculação, né? Isso aí tem muita gente que faz, eu fiz um vídeo praticamente dedicado a isso, enfim, talvez ainda faça outros e coisas do gênero. Então não se trata de fazer natação e musculação. Se trata de fazer um trabalho de sobrecarga, que pode ser também de musculação, para a natação. Então eu estou falando de nadadores. Nadadores, o cara quer nadar. E via de regra estou falando de atletas, ou seja, pessoas que querem melhorar a sua performance esportiva. Ora, melhorar a sua performance esportiva tem o treinamento técnico, o treinamento dos movimentos, de melhorar a técnica dos movimentos, puxada, finalização, recuperação, essas coisas, respiração e tal. Tem a parte física também, né? O condicionamento, técnicas para desenvolver resistência, aeróbia, técnicas para desenvolver velocidade, essas coisas todas. Tem a parte física. Mas é óbvio que se o nadador fizer um trabalho de sobrecarga para tonificar e fortalecer a sua musculatura, a musculatura estritamente envolvida no ato de nadar, ele vai melhorar o seu desempenho, né? É óbvio isso, é mais ou menos intuitivo até. Tanto é que a maioria dos atletas que procuram realmente rendimento, atletas que vão para competição mesmo, de nível nacional e até de nível internacional, e todos os de nível olímpico, enfim, fazem trabalho de sobrecarga. Por que eu estou falando tanto de trabalho de sobrecarga e não falo logo musculação, né? Ah, professor, porque eu acho que quando a gente fala musculação, nós nos lembramos muito da sala de musculação, que tem as máquinas, né? Pec deck, supino, leg press, aquela coisa toda, e nos lembramos das barras e das anilhas, que são os pesos livres. A gente acaba se lembrando mais disso. E quando eu falo trabalho de sobrecarga, é porque, na verdade, o trabalho feito com nadadores implica também em outras coisas. Implica em medicine ball, implica em trabalho pliométrico de saltos de uma parte mais alta, um plano mais alto para um plano mais baixo, implica em cordas, implica em outros elementos que, na verdade, muitas vezes extrapolam a sala de musculação. Então não é um trabalho só de musculação. Eu estou falando de um trabalho num contexto um pouco mais amplo. Estou falando de trabalho de sobrecarga. Então muitos nadadores que buscam melhora de rendimento, tonificando e fortalecendo a sua musculação através de um trabalho de sobrecarga, né? Estou falando essencialmente de braços, pernas, né? A parte de abdômen, toda a parte central do corpo, que é do core, eu vou falar um pouco disso, mas é por isso que os nadadores fazem esse trabalho, porque essa musculatura, estando mais fortalecida, vai ter condição de, na hora da prova, render melhor, seja em termos de resistência, seja em termos de potência e velocidade, e obter melhores resultados. É simplesmente assim. Então é por isso que os nadadores buscam esse tipo de coisa. Existem excelentes profissionais de musculação, não é a minha área. Eu vou apenas chamar a atenção para alguns detalhezinhos importantes, que é bom que os atletas estejam atentos, e até para colegas meus mais iniciantes, que estão iniciando, gente que trabalha com musculação, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas demandas que os nadadores têm. Quando vocês receberem na sala de musculação, um nadador chega lá, fala: olha, eu gostaria de melhorar o meu rendimento através de um trabalho aqui de sobrecarga, trabalho de musculação e de sobrecarga em geral. Aonde você tem que ficar atento? Bom, começa de você ficar atento na principal musculatura que é utilizada nas provas de natação.
né? No caso das pernas, né? A parte de batimentos em geral, tanto os batimentos alternados como batimento de peito, potência no batimento de peito, ainda mais no nado peito, que a maior parte da propulsão é de perna, né? O nadador tem que ter boa potência de perna, então tem que fazer um trabalho nisso. E principalmente na parte de braços, ombros, peitorais e a parte das costas mais alta aqui, trapézio, essa coisa toda, né? Então é claro que a primeira coisa que o professor de musculação ou o professor que vai fazer esse trabalho de sobrecarga tem que ficar alerta é com a musculatura que está exatamente envolvida nisso, né? Isso aí eu não precisaria nem dizer. O que eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas, para alguns detalhezinhos, é o seguinte. Primeiro vamos falar sobre as pernas. Então é comum quando a gente fala de pernas para nadador, logo o que vem na cabeça das pessoas são os batimentos. Eu até falei dos batimentos. Mas o nadador precisa de trabalho de pernas para outra coisa. Ele precisa de trabalho de pernas para saídas e para as viradas. E nas saídas e viradas, toda aquela cadeia muscular de extensão das pernas tem que ter bom trabalho de potência. A saída é um fundamento da natação que tem que ser essencialmente potente. Não existe saída mais ou menos. Saída tem que ser sempre potente. E depois das viradas, quando o nadador toca o pé na parede, que ele vai fazer, que ele vai descolar da parede, é outro momento que ele precisa de potência também, potência. Então o trabalho de musculação envolvendo as pernas, atletas e profissionais que trabalham com isso, tem que dar atenção a isso, tem que dar atenção. Então eu já vi gente, por exemplo, na sala de musculação, trabalhar com agachamentos seguidos de saltos. Agache, salta. Agache, salta. Não é só fazer agachamento 300 vezes, quadríceps, aquela coisa toda, né? Não, mas tem que ter potência. Potência. Porque hoje uma saída bem feita define uma prova. Hoje até etapas da Copa do Mundo de natação são feitas em piscinas curtas que tem muita virada. A virada pode decidir uma prova também. A prova pode ter uma virada, 3 viradas, 5 viradas, sempre número ímpar de viradas, né? E as viradas podem decidir uma prova. Então, no trabalho de pernas, a gente tem que dar não só atenção à tonificação, ao fortalecimento, trabalho de resistência para conseguir fazer o batimento, mas ao trabalho de potência de pernas que está essencialmente atrelado às saídas e às viradas. Fiquem atentos nisso. Agora vamos falar do trabalho de braços. O trabalho de braços é uma coisa meio que óbvia, né? Implica principalmente bíceps, tríceps, deltoides, peitorais maiores e menores, trapézio, né? Mesmo na parte das costas dorsais, enfim, implica nessa musculatura. Ótimo, ok. E vamos fazer um trabalho de sobrecarga para isso. Pode ser com pesos livres, pode ser nas máquinas, pode ser com medicine ball, né? Trabalho de potência, né? Para ficar com uma musculatura forte e tal. Mas aí um cuidado que eu noto que precisa ter é o seguinte: muitas vezes quando você começa a fazer um trabalho de sobrecarga, o que pode acontecer é diminuir a mobilidade articular dos ombros. E nadador precisa de boa mobilidade articular. Então toda vez que o nadador na sala de musculação fizer um trabalho de sobrecarga, esse trabalho de sobrecarga, principalmente nos braços, tem que ser seguido, tem que ser encerrado com um bom alongamento, porque o trabalho de fortalecimento dessa parte de braços, ombros, não pode comprometer a flexibilidade de ombros. O nadador precisa ter muito boa flexibilidade de ombros para todos os nados, não tem exceção. Os nados onde a gente mais nota essa necessidade são o costas e o borboleta, é onde a gente mais nota essa necessidade, mas em todos os 4 nados o nadador precisa de muita mobilidade articular. Então essa mobilidade tem que ser preservada. O trabalho de sobrecarga não pode comprometer essa mobilidade, ao contrário. O indivíduo tem que fazer o trabalho de fortalecimento e fazer esse trabalho de mobilidade articular para ficar com boa mobilidade nessa articulação de ombro, que só assim ele vai conseguir fazer uma boa técnica. O ataque, a puxada, né? As alavancas corretas, só ele vai poder fazer isso. Então, atletas, profissionais de educação física,
atentos à parte da mobilidade do ombro, tá? E a última dica que eu queria dar é com relação a muita atenção no fortalecimento do core, chamado core. Eu vou dar uma explicação muito rapidinha. Core é a região do corpo que envolve todo o centro de gravidade. Então pega a parte de abdominal, pega a parte lombar, pega a parte pélvica e pega a parte dos quadris, né? Quer dizer, toda essa musculatura abdominal, dorsal, os quadris, toda essa musculatura do centro de gravidade do corpo, bem fortalecida e bem tonificada. O Pilates é uma atividade que se vale muito disso. Então talvez sala de musculação e um professor de musculação talvez nem sejam as pessoas melhores para tratar disso. Se o nadador, além de um trabalho de musculação e de sobrecarga, puder fazer um pilatezinho para fortalecer essa parte, seria o ideal. Hoje em dia, alguns professores de musculação até têm boa formação em termos de pilates e se utilizam de alguns movimentos, principalmente daquele chamado pilates solo, que é um pilates que usa só o colchonete e aquela bola suíça, aquela bolona grandona, né? Não é um pilates estúdio, como a gente fala, aquele pilates que tem que ir para dentro do estúdio, aquela coisa toda. Então, o fortalecimento do core é muito importante hoje em dia. Os nadadores dão muita importância para isso. Então, na parte de pernas, não esquecer da potência. Na parte de braços, não esquecer da mobilidade de ombros. E na parte do core, um trabalho bem feito de fortalecimento. Se não tiver jeito, tiver que fazer isso na sala de musculação ou com um professor de musculação mesmo, não tem estresse com relação a isso. Mas se puder fazer um pilatezinho, umas aulas de pilates, muitas academias em horários mais fracos assim costumam dar aulas abertas de pilates, né? O nadador está nadando lá na academia, tem que estar informado sobre essas promoções, essas aulas livres, né? Eles chamam de free class, essas aulas livres assim, para você ficar atento que pode sobrar um pilatezinho e para você que nada é super importante. Tá bom? Era isso só, eu não quis me aprofundar muito nisso, porque não é muito a minha praia, mas a experiência que eu tenho tido com nadadores aqui, e o que eu tenho lido e acompanhado de atletas, eu quis fazer apenas essas ressalvazinhas para vocês ficarem alertas e poder fazer um bom trabalho e conseguir os seus objetivos dentro da natação. Tá bom? Por hoje era só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aqui, deixa um like, ativa o sininho para vocês receberem um aviso sempre que a gente subir vídeos novos. Confiram se a inscrição de vocês está ok aqui, né? Muitos colegas meus aqui de YouTube reclamam que o YouTube exclui inscrições, faz umas coisas assim. Eu tenho acompanhado o número de inscrições, comigo não tem acontecido, mas de qualquer jeito, fiquem atentos. Divulguem o nosso canal aqui para os seus amigos, fiquem sempre com a gente. Tá bom? Tchau!